Seja bem-vinda, Kiara. Bom dia, Vitória, bom dia, Cláudio, bom dia aos amigos aí da Jovem Pan, os ouvintes. Imagina, não tem que pedir desculpas, coisa nenhuma, né? A gente está à disposição. É que às vezes o horário de entrada, a gente está justamente no trânsito de um lugar para outro, mas se for preciso, a gente para o carro um pouquinho e conversa, não tem problema nenhum. Que bom, tá? que bom poder contar contigo. Kiara, me conta essa história das cestas básicas, né? Você que preside essa importante comissão que trata da assistência social agora na Câmara Municipal, e esse alerta que você fez sobre a diminuição no número de cestas e provavelmente não houve uma diminuição no número daqueles que precisam das cestas, né, Kiara? Não, pelo contrário, né? O que nós percebemos é o seguinte, por mais que a prefeitura se esforce, né, para dar conta da demanda de cesta básica, que aumentou significativamente com o início da pandemia, né, o que nós percebemos é que quando as pessoas começam a ter muita dificuldade em acessar o sistema, né, acessar os CRAS, principalmente, que, na verdade, são os locais onde as pessoas recorrem para fazer um primeiro cadastro, né, para receber a cesta básica. Quando existe uma dificuldade muito grande nesse sentido, os pedidos começam a chegar aos vereadores, né? E aí nós fazemos o mesmo movimento, né? Nós acessamos os CRAS. Então, a gente faz algum tipo de triagem dentro do gabinete, né, de ligar nos CRAS insistentemente, né, então a gente verifica quantas vezes a pessoa tem que ligar para conseguir falar no CRAS, né, alguns CRAS, esse mais novo, que foi inaugurado recentemente, nem telefone tem, então assim, tem que ir pessoalmente no CRAS, tá, como é que o CRAS está trabalhando, está de porta aberta ou está de porta fechada, né, como é que uma pessoa que nunca precisou de uma cesta básica e nesse momento precisa, ela acessa, né? Então, isso é algo que nos preocupa muito, porque embora a gente tenha aí um cadastro de 1.000 a 1.500 famílias que recebem a cesta básica, nós temos um volume muito grande de pessoas que nesse momento precisam, né? E aí a nossa preocupação é que essas pessoas não sabem como recorrer, como acessar, e quando acessam, muitas vezes, isso eu estou falando baseado no que aconteceu ano passado, que nós fizemos um trabalho de acompanhamento sistemático com relação à cesta básica, né? O que acontece muitas vezes é que a pessoa faz um cadastro, acha que vai receber a cesta básica, a cesta básica nunca chega, né? Então, é uma preocupação muito grande, porque neste momento nós temos o cenário do início da pandemia. Aquele cenário lá atrás, e vocês se lembram muito bem. Sim. Quando entrou a pandemia, nós tivemos grandes desafios, assim, de uma vez. O primeiro foi com relação à EPI. Vocês lembram disso, que teve um grande movimento porque precisava da EPI. Depois, o segundo movimento foi com relação ao alimento, né? O alimento faltou para muita gente. Então, se a gente tinha uma ideia de um volume de pessoas que precisavam dessa assistência, nós percebemos que esse volume estourou de uma maneira que ninguém estava preparado, né? E essa situação, ela se repete agora. Por quê? O auxílio emergencial que socorreu lá atrás, agora já não tem mais, né? O que nós temos hoje em Bauru? O fechamento, novamente, de atividades que não são consideradas essenciais. Quando isso ocorre, você tem um monte de gente que é autônoma na cidade, que se vê sem renda, sem o ganha-pão do dia para o outro, né? Então, há um desespero muito grande. E aí nós tivemos, assim, muito trabalho sendo feito, voluntários, muitas situações sendo apresentadas que chocaram, né? Então, doações de cesta básicas, aí a gente tinha uma estrutura na prefeitura que não dava conta nem de armazenar e nem de fazer logística de distribuição de cesta básica. Então, além da dificuldade de adquirir a cesta básica, por falta de recurso, que o recurso veio depois destinado à cesta básica, nós tivemos uma grande dificuldade na distribuição. Então, o que nós vimos? Pessoas que recebiam a cesta básica, uma vez e não recebiam mais. Pessoas que recebiam a cesta básica, às vezes, nós tivemos, assim, por falta de cadastro, inclusive, né, tecnologia. Um vizinho recebeu
recebendo a cesta básica 2 vezes no mês e o outro nenhuma vez, e precisando da mesma maneira, né? Então, assim, grandes dificuldades em atender a quem realmente precisava naquele momento. Agora, o que nós temos? Nós temos, de novo, o quê? Nós temos aquela grande necessidade, né, de atender, e nós não temos, veja bem, nós não temos o recurso para comprar a cesta básica, nós não temos a estrutura de armazenamento, nós não temos a estrutura de distribuição, tá? Então, e pensando o seguinte, o problema nosso de assistência social, ele não vai acabar com a questão da fase vermelha, laranja, amarela, não vai acabar na verde, não vai acabar na hora que acabar a pandemia. Nós vamos ter um problema de assistência social por pelo menos mais 3 anos. Pelo menos mais 3 anos. Então, quando a gente fala de cesta básica, a gente está falando de algo que precisa ser organizado para ter uma continuidade, né? E a assistência não é só pensar na cesta básica, né? Mas pensar como é que ao longo do tempo, que não é um tempo tão longo, mas ele é muito longo para quem está vivendo o momento de não ter renda nenhuma, a assistência consegue fazer uma interlocução com as outras pastas, né? E principalmente com a de desenvolvimento econômico, no sentido de capacitar as pessoas, de fazer um movimento com os empresários da cidade, para que a gente tenha pessoas sendo ingressadas no mercado de trabalho, que consigam ter alguma renda, né? E, de alguma forma, alivia a demanda da assistência social. Chiara, eu não posso me esquecer que essa cidade aqui é a cidade do promotor Enilson Comono, que liderou o projeto Corona Vida, que conseguiu 10 mil cestas básicas o ano passado, junto a um supermercado aqui, e chorou nessa rádio aqui, o doutor Enilson Comono, mesmo dos vídeos denunciando a saúde, os leitos fechados, o doutor Enilson chorou nessa rádio aqui, dizendo que ele não estava dando conta na entrega das cestas, que ele ficou responsável, ele quis ser o responsável pela entrega das cestas básicas, quando a prefeitura municipal, no meio da pandemia, não conseguia fazer uma tabela de Excel. Foi palavra do doutor Enilson. Não consegue fazer uma tabela de Excel. Nós saímos para fazer uma entrega de cestas, aí à tarde voltamos para o mesmo quarteirão. Quer dizer, poderia ter feito num esquema de logística algo muito mais lógico, né? Muito mais rápido, eficiente. E, ao mesmo tempo, famílias que recebiam 3, 4, 5, 6 cestas e o vizinho não recebia. Isso no meio da pandemia. Aí eu me pergunto o que é que a assistência social de Bauru aprendeu com a pandemia. Chiara, nós temos números impressionantes. Para alguns pode parecer um chutômetro, mas para quem lida com isso, como a Rose Lopes, da Casa da Sopa, e tantos outros que lidam com esse cinturão da pobreza e da miséria em Bauru, já dizem que nós estamos hoje com 140 mil bauruenses que passam necessidade, seja vulnerabilidade social, vulnerabilidade alimentar, né, com relação à moradia. Nós temos 140 mil no universo de 390 mil pessoas. E o que é que a gente aprendeu? O que a SEBS nos traz de lição com relação à pandemia? Até agora, Chiara, nada de prático a não ser números que nos assustam ainda mais, Chiara. É muito importante essa colocação, e quando você fala da Rose da Casa da Sopa, por exemplo, ontem eu tive uma longa conversa com a Rose, porque a Rose é uma pessoa que lida no dia a dia. Sim. Né? Então, assim, é sempre importante ouvi-la, porque ela conhece uma realidade de muitos anos, né, e de um trabalho maravilhoso que é feito como uma entidade não oficial, porque não tem um CNPJ, né? Então ela trabalha realmente o voluntariado, né? Recebe doações, conhece muita gente, sabe as famílias que precisam. E nós temos uma outra situação, que eu fiz uma visita ontem, né, para a secretária do Bem-Estar Social. Eu visitei a Ana Salles ontem, conversamos bastante a respeito da cesta básica,
E se você pensar o que a Rose coloca em termos de número de pessoas precisando da assistência, em especial da cesta básica, é muito diferente dos números que a Secretaria do Bem-Estar Social tem. É verdade. Então, por exemplo, ontem o que houve? Olha, a Secretaria de Finanças está levantando, né, a possibilidade de remanejamento de recursos para que possa ser feita a compra de cesta básica. Tá? Então, assim, quanto vai comprar? Não sabe. De onde vai sair o dinheiro? Não sabe. Né? Então, assim, o problema é bem grande. Né? Aí, o que foi falado? 20 mil cestas básicas para 4 meses. Quando você fala com a Rosa, ela fala de 100 mil. Tá? Então, são números muito diferentes. Onde é que está esse cadastro? Esse cadastro de toda essa demanda, né? Essa necessidade. O cadastro do CRAS. O cadastro do CRAS é diferente do cadastro que a Rose tem, por exemplo. Então, nem a informação de quem precisa, é como a vacinação dos idosos do ano passado, que foram vacinados 110%. É isso que a gente tem em Bauru, né? Quando começa um governo e fala assim, olha, a gente não tem informação. Não tem informação e 4 anos depois continua sem a informação. Então, assim, não é possível que seja feito um investimento em tecnologia. Não é possível colocar uma linha telefônica num CRAS. É algo assim que choca, gente. Qual é a dificuldade, né, de dar o suporte necessário para que o serviço aconteça? Então, não tem o registro, não tem uma triagem de quem realmente precisa, não tem o dinheiro. Bauru não se conhece. Hein, Kiara? Bauru não se conhece. É assustador, é muito isso, né? E o que eu conversei ontem lá, que me trouxe, assim, alguma novidade a respeito de um movimento que possa vir a acontecer, é no sentido de que há uma experiência a ser feita em Tibiriçá agora, que ao invés de se entregar a cesta básica, se pensa em entregar um cartão de cesta básica. E a pessoa compra com esse cartão. Tá? Aí a gente elimina uma série de situações dificílimas, né? Porque não tem dinheiro nem para comprar a cesta básica. E o dinheiro para fazer a distribuição e o armazenamento dessa cesta básica. Né? É muita cesta básica. Né? Como é que se faz isso? E o ano passado foi feito um chamamento público para fazer a distribuição de cesta básica e foi vazio, né? Porque é em toda a cidade. Então, é muito difícil você ter alguém, uma empresa, se habilitando para fazer esse serviço, tá? Mas, Kiara... Então, o cartão seria uma alternativa. Mas, essa experiência vai acontecer em Tibiriçá. Mas no caso desse cartão... Só que aí eu vou te falar outra situação. Não, então, mas eu penso nesse cartão, penso naquele opressor em casa, no pai alcoólatra, de posse de um cartão. Acho que poderia ter um critério, né, Kiara, muito bem estabelecido, se é que já não existe, com relação, por exemplo, aos produtos que podem ser comprados pelo cartão. Itens de cesta básica, por exemplo, que podem ser consumidos. Quem tem esses cartão alimentação de empresa, muitos não autorizam a compra de bebida alcoólica, por exemplo, né? Limitado pelo caixa ou pelo próprio cartão, quando na nota fiscal tem uma bebida alcoólica ali. Acho que poderia também olhar nesse sentido, porque essas famílias mais vulneráveis também têm em casa, muitas delas, infelizmente, esse opressor, né, Kiara? Sim, sem dúvida. Os itens que devem ser colocados nesse cartão, que é um cartão específico, né, de cesta básica, são os itens realmente necessários. Porque, às vezes, veja bem, o cartão normalmente está no nome da mulher, né, da mãe, é como Bolsa Família e tudo mais. Então, assim, a regra, ela já é estabelecida nesse sentido, né? O que é que vai ser comprado? Aquilo que é mais necessário, porque às vezes o arroz com o feijão, a pessoa recebe de uma outra forma a doação. O que falta às vezes é o ovo, o leite, né? Então, as pessoas pensam também na cesta básica como uma coisa muito diferente daquilo que é necessário. Porque uma cesta básica, nós vimos cesta básica de várias formas. Se for uma cesta básica para ser entregue em um mês para uma família, né, você tem que falar de uma cesta básica que tenha os produtos que são necessários
os mais necessários. Claro que a gente sabe que muitas vezes, né, a família precisaria de várias cestas, dependendo do tamanho da família, inclusive. Mas tem cestas básicas que a gente não pode chamar de cesta básica, né? Tem 5 produtos, né? 5 produtos não é uma cesta básica. Então, assim, para quem não tem renda nenhuma, isso não resolve muito, mas ajuda. Mas a gente precisa ter em mente que, às vezes, o que a pessoa está recebendo não é o que ela mais precisa, né? Às vezes ela precisa de uma proteína, às vezes ela precisa de uma fruta, né? E, às vezes, o cartão, ele pode dar essa alternativa para a pessoa que vai usar desse recurso para compra de alimentos. E um questionamento que eu fiz, que às vezes a gente fica em dúvida, né? Mas justamente isso. Mas esse recurso, a pessoa não vai usar esse recurso, né, para algo que não seja o alimento da família? Quando a gente fala de cesta básica, né, e esse é um questionamento que sempre vem à tona, né? Você entrega a cesta básica. Essa cesta básica, ela pode ser trocada com outra coisa? Né? Uma pessoa que tem um vício, por exemplo, na família, ela pode trocar essa cesta básica com droga, por exemplo? Pode. Né? A mesma coisa pode fazer com o cartão. Então, assim, esse tipo de situação, a gente não consegue resolver nem com a cesta básica, nem com o cartão. Né? Mas o cartão ser usado para compra de alimentos é algo que precisa estar muito bem estabelecido, bem claro. Eu acho que facilitaria muito. Eu me comprometi, inclusive, a estar vendo se existe legislação em outros lugares para que a gente possa estar tendo essa autorização, né? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós tivemos muita discussão com relação ao cartão para compra de material escolar. Você deve lembrar disso. Sim. Para os pais terem a oportunidade de, com cartão, ir numa papelaria, numa livraria do município e fazer a compra do material escolar do seu filho, né? E não depender exclusivamente daquilo que é feito através de licitação pela Secretaria da Educação e é oferecido na escola. Isso foi um grande problema, até hoje não aconteceu. Essa discussão tem 12 anos, pelo menos, né? Aí nós tivemos no ano passado uma coisa que deu muito certo, que foi o cartão merenda. O cartão merenda hoje, eu recebi já inúmeras ligações e mensagens falando do cartão merenda. Por quê? São R$55 para cada criança, né, para cada estudante da rede pública, e a gente está falando de um universo bem grande, a gente está falando de aproximadamente 23 mil alunos cadastrados. Cada aluno receberia esse cartão de R$55. E a gente estaria falando também de uma prorrogação que foi anunciada agora pela prefeitura, né? Essa prefeitura, de que haveria uma prorrogação por mais 6 meses desse cartão merenda. A partir de fevereiro. Nós estamos em fevereiro, as mães estão no mercado. Não tem crédito no cartão. Né? Então, a cobrança que vem para a gente no seguinte sentido, mas foi dito, a gente está esperando, estou aqui, tem várias mães com crianças neste momento, né, querendo usar o cartão, e não tem. Então, são situações, sabe, o Pitoli, que começam a chamar a atenção. Sim. Boas intenções, eu tenho certeza absoluta que um governo que se inicia tem. Mas o inferno está cheio das mesmas, né? E eu vou te dizer uma coisa. O Gazeta, há 4 anos atrás, também tinha. Exatamente. Concorda? Concordo. Boas intenções? Tinha. Os secretários municipais tinham. Tá? O que me preocupa? Ritmo de governo. Fazer gestão exige muito empenho para que o governo atenda as necessidades na medida que elas aparecem. Então, tem que antecipar, né, situações que vão acontecer, tem que agilizar para que as situações sejam resolvidas rapidamente. Então, hoje, né, nós temos uma carência de cesta básica, e nós temos todos esses problemas a serem resolvidos. E nós não termos ainda o que dizer é um problema do governo. Sim.
É um problema. Então, o senhor está muito atento que é importante a boa intenção, é importante o movimento para se resolver, só que tem que ser rápido. Sim. Fome não espera, tá? E hoje, o que nós temos em Bauru são muitas pessoas necessitando de cesta básica e nós não temos ainda uma estratégia. Nós estamos ainda levantando de onde vai sair recurso para a compra de cesta básica. Vamos lá. Kiara, só lembrar, a Jovem Pan ao longo da pandemia, aqui, através do recurso disponibilizado pelo ouvinte, nós aqui compramos e distribuímos uma rádio, hein? Mais de 600 cestas básicas. Teve um momento, ainda o Thiago Vendrame aqui estava, ele chorou aqui no ar por não acreditar o quanto crescia por dia o número de famílias que pediam cestas básicas para a rádio, famílias com crianças, e essas nós atendíamos prontamente, né? Uma criança não pode passar fome, ninguém pode passar fome, mas uma criança é para ontem, né? Não dá para explicar que amanhã a mamãe compra, né? É para ontem. E a gente aqui ao longo da pandemia, mais de 600 cestas básicas a gente acabou, através do dinheiro do ouvinte, movimentando e comprando. A cidade precisa se entender com isso, a cidade precisa realmente se estruturar porque é uma realidade. Bauru é pobre, Bauru tem um cinturão de pobreza e de miseráveis que chama a atenção, e se nem esse dever de casa a gente ainda fez, é sinal que a gente precisa avançar em muito, e numa questão que não dá, como você muito bem colocou, deixar para depois. Obrigado, viu, Kiara? Eu queria só falar mais uma coisa, Vitória, justamente com relação a esse tipo de campanha. É importante a gente dizer o seguinte, vamos supor que não se encontre de onde virão os recursos para a compra de cesta básica. O que nos sobra, enquanto sociedade, é justamente campanha. Então, se vamos fazer campanha, essa campanha precisa estar sistematizada, porque não é para um mês, né? Então, assim, vamos fazer campanha? Toda segunda semana do mês, nós faremos arrecadação. Mobiliza toda a sociedade de Bauru, né? Vamos arrecadar de forma que a gente tenha as empresas ajudando, né? Vamos distribuir, e aí pensar na logística de distribuição, mas que isso aconteça sistematicamente, porque a cesta básica, é importante que a gente entenda que não adianta entregar um mês e depois não entregar nunca mais. Sim. Né? Então, sim. Precisa ter uma sequência. Então, se o caminho for doação, né? Só doação, que a gente sistematize isso. E aí eu acho que o Fundo Social de Solidariedade pode estar ajudando muito nisso, né? Eu vou, inclusive, marcar uma reunião com a mãe da prefeita, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade, para que a gente pense justamente em ações desse tipo, né? Que a gente tenha essa mobilização, porque ficar aguardando de algum lugar chegar recurso que a gente não sabe se vai chegar, talvez não dê tempo. Sim. Né? Sim. E se precisar de projeto de lei, já estou escrevendo alguma coisa também, já estou rascunhando alguma coisa também para a gente ter uma sistematização nesse sentido. E a Jovem Pan à sua disposição, Kiara. Eu agradeço sempre, vocês sempre de parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Uma ótima quarta-feira. Para vocês também. Obrigado. Kiara Ranieri, vereadora, conversando conosco, 9 horas e 46 minutos.